Você conhece alguém que tem as suas emoções e as suas emoções estão paralisadas, estão estagnadas, talvez até regressando? Todos nós conhecemos assim. Quem conhece alguém assim, que está paralítico em algumas dessas áreas nessa vida? Talvez você entrou aqui nessa noite, ou está ouvindo essa mensagem aqui, talvez a sua vida esteja assim. Sabe o que você precisa? Além de Jesus, você precisa de amigos que se importam com você. Então, amigos de verdade, eles carregam e conduzem. Diga comigo, amigos de verdade, carregam e conduzem. O texto diz aqui, que no versículo 3, trouxeram-lhe então para Jesus um paralítico, carregado por 4 homens. Um amigo de verdade, ele vai sempre perceber a paralisia na área daquela pessoa, e intencionalmente, ele vai querer carregar esse amigo até quem, irmãos? Até Jesus, aleluia. Porque se tem alguém que pode fazer milagre, é Jesus. Eu não posso, você não pode, mas Jesus pode. Mas eu e você podemos carregar alguém no braço e levá-lo até Jesus. E eu tenho Jesus, você tem Jesus, o seu irmão do lado tem Jesus. Então nós precisamos levar pessoas até lá. Por isso eu coloquei o tema dessa mensagem: paralíticos que têm amigos, ele anda. Ele volta a andar, ele volta a viver a vida novamente. Então 4 homens carregaram o paralítico até Jesus. Por quê, pastor? Porque ele sozinho não conseguiria. Quantas pessoas estão assim, estão clamando a Deus, dizendo: tomara que a irmã Giselda venha aqui, eu estou precisando tanto, eu não estou conseguindo sair desse lugar, tomara que o irmão João venha aqui em casa, olha, o meu casamento está tão ruim, mas eu não tenho forças para buscar, eu estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Tem até uma canção que diz assim, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem sair daquele lugar sozinho. Então nós temos que ir atrás dela. E esses dias eu tive essa experiência, um jovem que ele não tem lugar, ele não tem vontade, ele não consegue sair daquela prisão, daquele lugar onde ele estava. Então eu conversei com a família e eu tive que ir até a casa. Eu tive que ir na casa dele, eu tive que entrar no quarto dele, eu tive que acessar o coração dele. Percebe? Então tem pessoas que elas não vão voltar a andar, elas não vão voltar a caminhar, áreas da sua vida não vão produzir fruto, se nós não tivermos uma intencionalidade em acessar o coração desse amigo. Foi o que esses 4 homens fizeram, eles carregaram. Sabe, a amizade nos leva a lugares onde nós nunca conseguiríamos chegar sozinhos. Você tem amigo? Você tem amigo? A amizade vai levar você a lugares onde você jamais imaginou. Por exemplo, Davi, que conduz Mefibosete ao palácio por amor de Jonatas, para reparar um dano que foi causado a ele. Por causa de uma amizade, aquele homem foi levado ao palácio real e começou a desfrutar da presença do rei por causa de um amigo, por causa de uma amizade. Pastor Domingos sempre diz e relata aqui uma pesquisa: uma pessoa só fica na igreja se ele tiver pelo menos 3 amigos. Quantos amigos você tem? Amigos de verdade, amigos que falam no seu coração, amigos que têm liberdade com você. Quantos amigos você tem? Você vai dizendo aí para você. Então amigos podem conduzir para o bem ou para o mal, aquele amigo entre aspas, né? Por isso nós precisamos de bons amigos, e nós precisamos ser bons amigos também. Então para onde os seus amigos estão te levando? Você tem bons amigos ou maus amigos? Para onde eles estão te levando? E você? Para onde conduz os seus amigos? Você tem amigos? Para onde ele está conduzindo eles? Eu tenho certeza que você está conduzindo eles lá para a célula. Eu tenho certeza que você está conduzindo eles para os eventos da igreja, aqui para os cultos. Porque nós precisamos fazer amigos. E fazer amigos é com intencionalidade. É levá-los para Jesus. Ei, o tempo está passando. O tempo não está esperando a gente. O tempo passa muito rápido. Mas amigos de verdade, eles carregam e conduzem. Diz o texto que aqueles homens carregaram. Eles sabiam que Jesus estava na casa. Estava muita gente, tinha muita gente lá. Não tinha nem como entrar pela porta. Eles tiveram que abrir um lugar no teto para poder acessar Jesus.
Mas o texto diz que aqueles amigos levaram ele. Você conhece alguém que precisa ser levado até Jesus? Você conhece alguém? Então eu quero desafiar você a levar essa pessoa para Jesus. Levar na sua célula, na terça-feira, trazê-la no culto, trazer na vigília da manhã. Convida alguém para vir até Jesus. Você precisa carregar essas pessoas, porque quando elas estão paralisadas, elas não conseguem fazer nada por si mesmas. Quando eu estava sentado com aquele jovem, ele disse: pastor, eu não consigo fazer nada por mim mesmo. Eu até quero sair daqui de casa, eu até quero arrumar um emprego, eu até quero fazer isso, eu até quero fazer aquilo outro, mas eu não consigo. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que ajoelhar junto com ele, e eu disse: nós vamos orar para você conseguir um emprego, e eu vou orar, e você vai repetir essa oração comigo. E nós ajoelhamos, e nós oramos juntos, para que isso pudesse acontecer na vida dele. Então é caminhar, é estar junto com as pessoas. Às vezes ela não tem nem força para orar, e você vai orar por ela, e você vai orar junto com ela. Mas nós temos que ter uma intencionalidade de carregar e conduzir, levá-las até Jesus. As pessoas não vão conhecer Jesus se a gente não carregar elas e não levar elas até Jesus. Nós precisamos dar esse acesso a elas, porque nós já recebemos. Ei, você já recebeu, e por que eles não podem receber? Todos podem receber. Segundo, amigos ultrapassam obstáculos, aleluia, e abrem portas onde elas não existem, né? Versículo número 4, diz assim, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, o que eles fizeram? O texto diz aqui, eles removeram o telhado, no ponto correspondente, onde Jesus se encontravam. Sabe o que eles fizeram? Eles chegaram lá no telhado e tirou aquela primeira telhinha que você tem lá na sua casa. Eles tiraram aquela primeira telha e ficaram: olha, Jesus está naquele lado, ali. Vamos tirar essas 30 telhas aqui, e aí nós vamos descer o nosso amigo pelo leito aqui por cima. A gente amarra uma corda, a gente dá um jeito, e a gente leva eles até lá em Jesus. Vamos fazer isso? Então eles removeram, a casa estava cheia. Talvez eles pudessem desistir. Mas está cheio, tem muita gente aí, Jesus nem vai ver ele. Talvez eles poderiam ter pensado assim, mas não, eles não desistiram, eles subiram. Ei, dá um trabalho às vezes, sabia? Vai dar um trabalho, você vai ter que subir lá no teto. Tem muita gente, parece que Jesus não vai ver ele. Às vezes nós somos levados a pensar assim: esse amigo meu aqui, não. Esse aqui não vai. Esse aqui não vai entregar a vida. Esse aqui não vai converter, não. Jesus só está esperando você começar a subir na parede e tirar a primeira telhinha. A hora que você começar a tirar a primeira telha, Jesus vai ver a sua fé. O texto diz que Jesus viu a fé dos amigos. Jesus não viu a fé do paralítico. O texto diz que Jesus viu a fé do amigo deles. Dos amigos dele, aleluia, isso é lindo, é maravilhoso demais. Então o texto diz que os amigos não desistiram, eles subiram, abriram o teto e criaram o caminho, aleluia. E diz o versículo assim, eles abriram até o lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito, e em que o paralítico estava deitado. Então eles foram descendo o leito até onde Jesus estava. E o versículo 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha só a fé desses amigos. A amizade, ela ajuda a romper barreiras e vencer resistências. Por exemplo, Naamã só recebeu a cura porque os seus amigos insistiram com ele 7 vezes no rio. Para com isso. Não, eu não vou descer. E aí os amigos, a gente está lá em 2 Reis capítulo 5, depois você lê lá. Não, volta lá, rapaz, volta lá, o profeta falou para você mergulhar. Por que você não vai mergulhar? Vamos lá. Sabe por que ele voltou? Porque ele tinha amigos. Ele tinha gente para conversar com ele e para dizer: não, volta, vai dar certo. Então amigos muitas vezes são respostas de Deus para as nossas dificuldades. Sabia que tem amigo esperando resposta da dificuldade dele? Através de quem? Através da sua vida. Tem gente que vai lá no seu salão para cortar cabelo só porque está querendo a resposta de Deus. Ele não vai para cortar cabelo. Tem gente que vai lá, senta do seu lado e ele está conversando com você, conversa aleatória, mas ele não quer conversa, na verdade ele quer uma resposta de Deus que será dada através da sua vida.
Quando você começar a se importar com ele, dizer, vamos conhecer Jesus, porque ele pode mudar a sua história, pode fazer um milagre na sua vida. Então, bons amigos abrem caminhos, descobrem oportunidades e nos conectam ao que Deus queria fazer. Deus queria curar Naamã e aqueles amigos conectaram ele. Deus queria curar esse homem paralítico e os amigos dele não desistiram. Eles sabiam que Jesus queria uma conexão com aquele homem. Eles estavam ligados no trono da glória. Então nós devemos cultivar amizades e ser pessoas que abrem portas para outros. Aleluias! Glória a Deus, amém? A porta ali estava cheia de gente, estava cheio de gente ali, estava cheio de gente ali. Não importa, a gente abre um lugarzinho aqui nessa telha, a gente pega uma faca, pega uma motosserra, corta ali, corta esse forro e a gente faz aquele amigo chegar até a presença de Deus. Então a gente cria conexão, a gente abre portas e abre telhados onde não pode se abrir, mas eles foram lá e abriram. Eles foram ousados demais, eles foram muito ousados, gente. Foi ou não foi? Eles foram muito ousados e nós precisamos ser assim também. Aleluia! Amigos verdadeiros, terceiro, nos colocam na frente de Jesus. Aleluia! Nós lemos o texto aqui que eles baixaram o paralítico bem na onde? Na frente de Jesus. Esses amigos, eles sabem o lugar exato. Eles sabem quem pode mudar a história de alguém que está com a vida paralisada. Eu e você sabemos. Sabe quem é? É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Talvez você esteja aqui, um amigo, uma amiga trouxe você aqui nessa noite para receber oração. E você vai receber oração. Mas só sabe por que o milagre vai acontecer na sua vida? Porque alguém trouxe você para ficar frente a frente com Jesus aqui nessa noite. Talvez ele fez malabarismo para poder chegar no horário, para convidar para chegar junto com você aqui, mas ele se esforçou, porque ele sabe que uma conexão criada com Deus agora vai mudar a história da sua vida, vai mudar a história da sua saúde, vai mudar a história da sua finança, do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos, que você acha que perdeu, mas o Senhor está restituindo nessa noite na sua vida. Aleluia! Então Jesus vê a fé dos amigos. Aquele paralítico desce ali na cama. E o texto não está dizendo que Jesus viu a fé no paralítico. O texto diz que Jesus viu aquela fé daqueles homens. Eu fico imaginando Jesus aqui, ó, e ele olhando assim, nossa, o que está acontecendo? Está descendo alguma coisa ali. E aí desce aquela cama, e aqueles amigos descendo. Peraí, Jesus, está descendo um amigo meu aí. O senhor vai orar por ele, ele vai ficar bom. Queridos, tem coisa que a gente vai ter que se esforçar. A gente vai ter que sair daqui das 4 paredes do prédio da igreja. A gente vai ter que sair das 4 paredes da nossa casa. E nós vamos muitas vezes ter que destelhar muito telhado para levar pessoas até Jesus. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Então Jesus vê a fé daqueles amigos. Então há momentos que a nossa fé vai falhar e sobrevivemos sustentados pela fé de alguém que crê em nós. Esses dias estava vendo alguém dizendo assim, olha, a pessoa investiu tanto em mim, e eu não acreditava em mim mesmo, mas minha mulher acreditou em mim, e olha eu aqui, não é que eu dei certo mesmo? E é verdade, tem gente que é assim, ele acredita, você não está valendo um pique ruído, como diz o pastor Domingos, não está valendo nada. Mas você tem lá alguém que está acreditando, você não vai dar certo. Ela vai dar certo. Esse menino vai dar certo. Ele é uma bênção. Então a sua palavra declarada, ela vai sair, vai se cumprir na vida dessa pessoa. Então o amigo verdadeiro, ele intercede. Ele traz aquela pessoa para perto de Cristo. Ele insiste. Ele acredita. Pastor, mas faz hora que eu estou convidando essa pessoa para ir na célula, jejua mais um pouco. Pastor, mas já jejuei 21, agora jejua 40. Pastor, já jejuei 40, agora jejua 80. E continua convidando. Pastor, mas já convidei para vir comer churrasco, ele não veio. Para ir na célula, ele não foi. Para ir no culto, ele não foi. Mas uma hora ele vai vir. Ele vai vir. Você só precisa continuar insistindo. Você só precisa continuar acreditando. Você não pode murmurar, você não pode duvidar. Você tem que continuar acreditando, vai dar certo. Vai dar certo.
E aí o que aconteceu com aquele menino? Ele arrumou um serviço. Aí ele foi para o serviço, não gostou do serviço, não está indo mais no serviço. Deus respondeu a oração, ele foi, mas não gostou do serviço e não voltou mais no serviço. Mas eu creio que ele vai arrumar um novo serviço. E eu creio que ele vai na cela, eu creio que ele vai na presença de Deus e ele vai retornar aos caminhos do Senhor. Mas só vai depender de como eu estou vendo. Vai depender de como eu estou profetizando sobre a vida dele. Então qual que é o nosso papel? Apresentar Jesus aos nossos amigos. E confiar que quem vai fazer o milagre é Jesus. Porque às vezes a gente quer levar um amigo lá, mas isso aí, eu vou até levar ele na cela, mas tá feio o negócio. Acho que nem Jesus dá jeito nele. Não, não é assim não. Você tem que levar ele na cela, porque lá na cela Jesus vai dar jeito nele. Deus pode usar até você antes de chegar na cela para dar jeito nele. Jesus pode usar você no ponto de ônibus. Lá mesmo, no ponto de ônibus que você pega ônibus todo dia. Deus pode usar a sua vida para transformar a vida dele naquela mesma hora. Jesus nem precisa de célula, Jesus só precisa de um amigo interessado no coração dele. Jesus precisa disso. A célula é muito importante, mas muitas vezes nós temos oportunidade entre o caminho da célula e não fazemos. E às vezes ele não vai chegar na célula. Às vezes ele, tem Satanás, o nosso adversário, tem um projeto diferente para ele, um projeto ruim. Mas se você interferir antes, vai dar tudo certo. E você vai ganhar o coração dele lá no ponto de ônibus. Vai ganhar ele para Jesus lá na faculdade. Ei, eu faço apelo para a pessoa na onde ela estiver. Se ela estiver na rua, eu faço na rua. Se ela estiver na praia, tomando banho na onda lá do mar, eu faço apelo para ela e ela aceita Jesus e ela vai morar no céu. Aleluia, não tem tempo ruim, em todo o tempo nós precisamos pregar o evangelho. As pessoas estão partindo e elas precisam partir com Jesus. Aleluia. Amigos amam apesar dos pecados. Sabia disso? Amigos amam apesar do pecado. Olha só o que diz o versículo 5. Vendo-lhe Jesus a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Talvez ele poderia ter dito primeiro, né? Levanta e anda, pega seu leito e vai para casa. Mas qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ele disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Então Jesus primeiro aqui, ele perdoa os pecados, o que indica que havia falhas na vida daquele homem. Naquela época, onde Jesus estava ali como homem, como Deus ali operando na vida das pessoas, quando a pessoa tinha uma doença como essa, é porque tinha algum pecado grave na vida dele, né? E havia uma falha na vida daquele homem, mas mesmo assim, os amigos o amarraram e o levaram para Jesus sem condená-lo. Eles não disseram: você está assim nessa cama, é porque você merece, você é pecador, então você tem que ficar nessa cama aí mesmo, você vai morrer aí. E nós vamos sair, vamos para a vigília, vamos para o culto, né? Vamos participar da assembleia, vamos no culto, domingo, 18 horas, você vai ficar amarrado nessa cama, porque você é pecador. Eles não fizeram isso. Eles amarraram aquele homem, e eles sabiam que tinha falha nele, eles sabiam que tinha pecado nele, mas eles amaram aquele homem, apesar do seu pecado. A Bíblia diz que se não tiver amor, não adianta nem falar a língua dos anjos. Não adianta, não adianta. É preciso ter o amor. Então, aqueles homens não condenaram ele e levaram ele, se importaram com ele. Então, Jesus já foi chamado de amigo dos pecadores. Lembra disso? Jesus estava sempre sentado com o pecador, na beira do poço, numa festa, numa cidade. Ele sempre parava para conversar com o pecador, né? Zaqueu desce aí. Foi depois, né, na casa de Zaqueu, esteve lá na casa dele, e todo mundo olhava e dizia: Jesus gosta de andar com esse pecador aí. E é assim mesmo que funciona, né? Então assim também nós devemos ser. Nós devemos andar com essas pessoas, não para sermos contaminados pelo pecado, né, que está na vida dela, mas para levá-las até Jesus, para que elas possam ter os seus pecados perdoados, porque o único que tem poder para perdoar os pecados é Jesus, e nós já acabamos de ler esse texto. Ei, Jesus tem prazer em perdoar o pecador. Ele tem, mas muitas vezes nós temos prazer em sermos julgadores.
Nós queremos julgar, tá assim porque por causa disso, por causa daquilo outro, quando na verdade nós tínhamos que pegar eles, amarrar na cama e falar, nós vamos te levar lá, porque Jesus te ama e eu também te amo. Mesmo você desse jeito aí, eu vou te levar lá. Aleluia! A amizade cristã enxerga o pecador, não para condenar, mas para conduzir à cura e ao perdão. Quantas pessoas você conhece que está com o casamento arrasado, mas talvez porque ele esteja no adultério. Aí você pensa assim, está assim porque está no adultério. Está assim porque ele fez isso, porque traiu, porque fez isso, está merecendo mesmo. Não é assim, querido. Se ele está assim é porque Jesus quer curar, quer mudar e restaurar o casamento dele. E eu preciso levá-lo para Jesus, eu preciso levar para a cela, levar para o encontro, levar até Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Então, quando você faz uma amizade cristã, você enxerga o pecador não para condenar, mas para conduzi-lo à cura e ao perdão. Ele está assim, perdeu tudo o dinheiro dele no jogo. É por isso, fica só no jogo aí, perdeu tudo, perdeu carro, perdeu casa, bem feito. Misericórdia, a Bíblia fala que nós não podemos dizer assim, bem feito. Jamais. Então se ele está assim, é porque talvez Deus permitiu para ele, porque ele está precisando de cura e de perdão. Ele não está precisando de dinheiro, ele não está precisando de aposta, ele está precisando de Jesus. E se você está vendo ele nessa lama, vai lá, faz como Jesus, se importa com ele, chama ele para jantar, vamos sentar aqui, meu filho. Alguém vai passar e falar lá, está jogando junto com esse aí. Está nada, você está falando de Jesus para ele. Você está ensinando para ele que quando ele se tornar um ofertante na casa do Senhor, o Senhor vai prosperar ele como nunca. Você é testemunho vivo disso. Você sabe, você já experimentou isso. Você conhece isso, da realidade, está no seu testemunho, está no seu DNA. Então você precisa testemunhar isso. E concluindo essa palavra aqui, o paralítico teria sido curado sem aqueles 4 amigos? Vai respondendo aí. Claro que não. Nós precisamos de amigos assim. Precisamos ser esses amigos que se importam com essas pessoas. Elas estão no trabalho. Elas estão na nossa família. Elas estão lá na sua escola. Ela está lá na sua faculdade. É seu vizinho. É o seu parente que você vai no aniversário amanhã, que você vai orar por ele. Eles estão lá. Eles precisam de amigos assim, que se importam com ele. Que quando eles disserem alguma coisa para você, você vai dizer, eu tenho a solução para isso. A solução é Jesus de Nazaré. Eu vou te contar uma história. Aí você começa a contar um testemunho para ele. Tá? Então, o que nós aprendemos hoje? Amigos carregam e conduzem. Amigos ultrapassam obstáculos e abrem portas. Aqueles amigos poderiam dizer assim, não, hoje começou uma série nova na Netflix. Tem um filme novo no cinema, vamos lá no cinema assistir esse filme. Não, eles preferiam sair da zona de conforto e foram até o encontro desse amigo que precisava tanto. Amigos nos colocam diante de Jesus e creem por nós. Você pode crer pelo seu novo amigo que você vai ganhar para Jesus? Talvez você olhe a vida dele e fale, esse aí está difícil. Não, começa a olhar para ele e começa a enxergar ele um pastor já. Começa a enxergar ele um líder, um homem, uma mulher de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Começa a profetizar sobre a vida dele. Amigos amam apesar dos pecados. Mas ele fez isso, ele fez aquilo outro. Não importa, Jesus perdoa todos os pecados. Então Deus quer usar relacionamentos para nos transformar e transformar outros através de nós. Então o que é preciso fazer, pastor? Renunciar ao isolamento. Nós aprendemos a nos isolar demais. E aí a gente fica naquela privacidade, parece que é uma aparente privacidade, mas a Bíblia diz que aquele que se isola insurge contra a sabedoria de Deus. Nós não podemos nos isolar, né? Nós não podemos fazer isso. Então peça a Deus olhos para ver os paralíticos ao redor. Eu vou orar nessa noite. Milagres vão acontecer na vida de pessoas que estão ao seu redor. Mas eu vou orar hoje para que Deus possa abrir os seus olhos, os nossos olhos espirituais aqui nessa noite. Nós vamos orar para que nós possamos sair daqui e nós consigamos ver as áreas paralisadas na vida das pessoas. E aí nós vamos levá-las a ela.
nós vamos começar a abrir telhas em lugares e vamos levar elas até Jesus. Não importa a dificuldade, Deus vai usar a minha e a sua vida. Então seja alguém que carrega. Seja alguém que carrega, seja alguém que abre telhados, que abre portas, seja alguém que coloca pessoas diante de Jesus e que ama apesar das falhas. Que ama apesar das falhas. Porque quando alguém tem amigos assim, até um paralítico andam. Olha só o que diz. Jesus disse para aquele homem: os seus pecados estão perdoados. Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande. Jesus estava fazendo esse questionamento. Mas é isto para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Olha só. E aí depois ele disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Versículo 12, ele se levantou e no mesmo instante pegou o leito, retirou-se à vista de todos. Ei, quando você se importar com um amigo que está paralítico, e Jesus perdoar o pecado dele, e dizer para ele: levanta, toma o seu leito e anda, sabe o que vai acontecer? A família dele vai ver o milagre, e vai desejar esse Jesus que você ofereceu para ele, e eles vão vir para a presença de Deus também. Eles também vão começar a ir na célula, eles vão ver o milagre que aconteceu na vida deles, através da sua amizade, através de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Vai estar à vista de todos. Vai estar à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. Você pode entender essa mensagem? Quando você começar a se importar com esses amigos, e eles vão ver o milagre acontecendo na vida deles, porque você se importou com ele, então as pessoas vão dizer: meu Deus, só Deus para fazer isso. Eu conheço fulano, só Deus para tirar ele da jogatina, só Deus para tirar ele dessa vida que ele estava vivendo, só Deus para tirar ele do adultério, só Deus para tirar ele dessa vida de violência que ele tinha. Olha só, Deus fez ele agora um homem manso. Deus fez ele agora um homem de uma mulher só, aleluia. Deus fez esse homem um dizimista e ofertante, glória a Deus. As pessoas vão começar a glorificar o nome do Senhor. Eles vão começar a exaltar o nome do Senhor, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Porque um amigo se importou, Jesus fez milagres.